Seja luz por onde você passar. Estou gravando esse vídeo em janeiro de 2018. Eu não sei quando que você vai assistir. Janeiro de 2018. Qual que é a razão de eu gravar esse vídeo? Pessoal, vocês que me conhecem sabem que tem palavras que eu não costumo usar. Inclusive no meu curso, no meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, eu recomendo que as pessoas não usem certas palavras, porque as palavras criam. Então, palavras como complicado, difícil, problema, tragédia, dificilmente eu uso, a não ser que seja para me referir a alguma coisa realmente necessária. Mas num caso como esse, num assunto como esse, eu preciso usar certas palavras. Por que eu estou gravando esse vídeo? Seja luz por onde você passar. E por que em janeiro de 2018? Porque esse ano, pessoal, será um ano politicamente complicado. Será um ano emocionalmente complicado. E é preciso que você esteja preparado, é preciso que você faça desde já suas escolhas. É muito importante que você faça isso. Olhe para o nosso país. Veja o que fizeram com o nosso país. Desde o momento em que o país foi entregue à democracia, o país vem sendo dilapidado, destruído, esculhambado. Não consigo encontrar outras palavras. A família praticamente não existe mais como instituição, porque lutam contra isso o tempo todo. A educação no nosso país virou uma vergonha. A polícia militar desvalorizada e desmoralizada o tempo todo. Criminosos ganhando mais do que trabalhadores. Tudo liberado. Crianças não podem trabalhar. Pouca vergonha. Imoralidade. Carnalidade e a criminalidade correndo solta por todo lado. Será um ano politicamente complicado. De um lado, você tem uma quadrilha de criminosos que faz inveja a todas as máfias, seja japonesa, siciliana, qualquer outra que tenha existido no mundo. Uma quadrilha de assassinos que começou lá nos anos 80 e que os tolos acham que foi agora que começou, na era PT. Não, não foi na era PT. Isso já começou muito tempo antes. Muito tempo antes. O Brasil já vem sendo dissecado, dilapidado há muito tempo. De um lado você tem esses assassinos governando. Do outro lado você tem uma outra corrente de pessoas que quer acabar com tudo. E quer pregar, e está pregando a violência, e quer matar todo mundo e tal, como se isso fosse a solução. Eu digo para você, será um ano politicamente complicado. Será um ano emocionalmente complicado. Estão atacando nossos filhos, estão atacando a família. Então eu digo para você, será um ano difícil. Para você que é avô, como eu, e ama seus netos, para você que é pai, como eu, e ama seus filhos, para você que é filho, como eu, e ama sua família, para você que é marido ou esposa, para você que é marido como eu, ou esposa como a minha esposa, e que ama o seu cônjuge, e que defende tudo que é correto, para você que é honesto como eu, está cada vez mais difícil. É um ano que, se você crê em Deus como eu creio, você terá que se apegar nas mãos dele e confiar que ele está no comando de tudo. Por mais louco que isso pareça, quem tem fé sabe que ele está no comando de tudo, que é ele que julga, e que se ele permite isso é por alguma razão que a minha mente não consegue entender, mas a minha fé consegue confiar e contemplar. Seja luz por onde você passa. Não faça nada que incite a violência. Esse mundo já tem gente incitando demais a violência. Não faça nada que divida as famílias. Já tem muita gente dividindo as famílias. Pare de dizer e fazer coisas que dividem as pessoas. Leve conhecimento, leve luz por onde você passar. Esse país está em trevas profundas. Seja luz na escuridão. Seja um pai amoroso com seus filhos. Ensine seus filhos em casa. Porque, coitado dos seus filhos, se eles dependerem da escola para isso, como é que nossos filhos vão depender da escola? Ensine em casa, ore com seus filhos, ensine valores morais corretos. Se você é homem, ame a mãe deles. Se você é mulher, ame o pai deles. Seja a luz na escuridão. Ajude pessoas com tudo que você puder. Ajude com dinheiro, com comida, com favores. Sorria para as pessoas. Leve amor para as pessoas. Ame as pessoas. Desligue a sua TV, ligue seu cérebro. Diga publicamente que você é contra aquilo que você é contra. Não tenha medo de levantar sua voz.
Homens e mulheres antes de nós morreram pelo que eles acreditavam. Eu sei que esse conceito é estranho para a grande boiada humana, esse conceito é estranho para a multidão. Morrer por aquilo que se acredita é morrer por aquilo que se acredita. Eu morreria agora mesmo por qualquer um dos meus filhos. Eu morreria agora mesmo pelo Deus em que eu acredito. Eu daria a minha vida alegremente. Sabe por quê? Porque eu ainda acredito e falo sobre uma coisa que quase ninguém acredita e ninguém fala mais, que é a vida eterna. Eu acredito na vida que vem depois dessa. Eu acredito em estar com o meu Criador pelo resto da eternidade. Então a minha vida aqui, se eu tivesse que dar por algo que eu acredito, tranquilamente, pare de pregar o ódio, pregue o amor. Viva o amor, mais do que isso, viva o amor. Ame as pessoas, trate as pessoas com amor. Tem gente desesperada por aí, leve esperança para essas pessoas. Eu uso os vídeos, eu uso as aulas, eu uso os artigos, os livros, eu uso a internet. O que você usa? Use os seus meios. Leve esperança para os que estão desesperados. Leve uma mensagem para as pessoas de que o problema não está na classe política do Brasil. O problema não é a política. O problema é o povo ser tão alienado. Seja luz na escuridão. Leve coragem onde as pessoas estão medrosas. Leve sorrisos onde elas estão tristes. Leve gentileza onde elas são duras de coração. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas são muito duras de coração. Una as pessoas, use suas palavras para criar pontes onde só tem abismos. Esse mundo precisa de encorajadores. Ensine suas crianças. Mostre para suas crianças o que ainda é verdadeiro. Leia. Ensine suas crianças a ler. Leia para eles. Ame suas crianças. Mostre o poder do amor. Seja uma luz na escuridão, na empresa onde você trabalha. Seja uma luz no seu bairro. Seja uma luz onde quer que você esteja. E se você acredita em Deus, então ore a Ele por paciência, sabedoria, amor e fé. É tudo que o nosso país precisa. Um país que tem tudo para ser o último país do primeiro mundo, mas que ama ser o primeiro país do 23º mundo. Eu ainda acredito que há uma chance, há muita chance, mas depende de mim, de você, de cada um de nós. Você faz suas escolhas, primeiro você escolhe, depois você colhe. Você gostou desse vídeo? Deixa o teu joinha para mim, deixa o teu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre isso, seja o que for. E compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu desejo a você longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.